Muito bem, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre como vender mais no seu negócio, tá? O que que você precisa fazer para aumentar a venda ou para melhorar a venda da sua empresa, tá? E, como sempre, em vários vídeos aqui do canal, a primeira coisa que a gente faz é entender a premissa. É aquele conceito principal sem o qual não vale a pena a gente prosseguir para os próximos assuntos aqui do vídeo, né? Então, nesse caso aqui, pessoal, para a gente entender o que a gente tem que fazer para vender mais, existe uma premissa, um conceito central que eu quero que você entenda primeiro, que é o seguinte: o princípio da venda é ajudar o consumidor a comprar, tá? Você não convence ninguém, você ajuda alguém a se convencer de algo, tá? Então, isso aqui é um ponto muito importante, tá? A primeira coisa que você tem que entender é que não existe, presta atenção aqui agora, não existe um método, uma ferramenta, um hack, um gatilho mental, eu nem gosto muito desse termo, mas não existe nada que faça você convencer uma pessoa a comprar de você sem que ela deseje comprar aquele produto ou serviço. Ah, Vitor, mas o fulano pegou tanto no meu pé até que eu comprei. Sim, mas se você agir dessa forma, você vai conseguir vender para uma, duas pessoas. Você não vai conseguir vender em larga escala, tá? Por quê? Porque a maioria das pessoas não são facilmente influenciáveis, como o pessoal fala na internet, tá? É que a gente ouve muito na internet aí o pessoal falando de gatilho mental, etc. E a gente acha que é só soltar meia dúzia de palavras e as pessoas vão se convencer a comprar. Não é assim, gente, que funciona no mundo real, tá? Eu vim do mundo real aqui, ó, para falar para vocês da internet que na vida real não é assim. Se não fizer sentido para a pessoa o que ela está comprando, a chance dela comprar é muito menor. Ah, Vitor, mas a venda é emocional. Sim, uma parte da venda é emocional, a outra não, tá? Dependendo do produto que você estiver vendendo, a venda pode ser sim muito emocional. Mas na maioria dos produtos, principalmente quando esse produto ou serviço que você está vendendo, ele tem uma utilidade prática, a razão vai governar muito essa venda aí, tá? Então eu sei que eu estou afirmando algo ao contrário aqui do que o pessoal afirma na internet, mas pode perceber, sempre que alguém fala que a venda é emocional, eles começam a citar marcas como Apple, marcas de roupas famosas, empresas alimentícias. Por quê? Porque estes produtos, pessoal, são produtos de desejo, tá? Mas há uma grande chance, principalmente se você é um pequeno ou médio negócio, de que você não consegue se tornar um produto de desejo, tá? A não ser que você esteja em um desses nichos. Aí sim eu acho que você tem que colocar elementos emocionais na sua venda. Na verdade, em toda venda, eu acho que você tem que colocar elementos que vão atingir o lado emocional da pessoa. Só que você precisa estar consciente de que a outra pessoa não é uma marionete, tá? Ela não vai ser convencida só com um simples jogo de palavras, uma música, uma emoção, esse tipo de coisa, tá bom? Bom, então, entendido esse ponto que é importantíssimo para a gente seguir na aula aqui, vamos adiante aqui nos próximos assuntos. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que antes de melhorar a sua venda, você precisa entender se o seu produto ou serviço está adequado aos desejos ou necessidades do consumidor, tá? Ou seja, é o que a gente acabou de dizer. Você precisa checar antes de executar as coisas que eu vou mostrar nesse vídeo aqui. Você pode assistir o vídeo até o final, deve, mas você tem que saber disso, que antes de executar o que eu estou falando aqui, você tem que checar a seguinte coisa: o produto ou serviço que eu vendo é exatamente aquilo que o cliente quer? Ou tem pontos dele que não estão se encaixando naquilo que o cliente deseja? Se existem pontos que não estão se encaixando naquilo que o cliente deseja, vale a pena eu consertar esses pontos ou não? Vale a pena eu deixar desse jeito mesmo? Depende, tem pontos que não vale a pena consertar. É melhor vender daquela forma mesmo para o cliente, né? Agora, muitas vezes tem como você consertar um ponto que não está ali do gosto dos clientes,
da maioria deles, né? E você vai adequando esse produto ou serviço para o seu público. Por quê, pessoal? Porque da mesma forma que é muito difícil aqui convencer alguém, né, de algo que ele não deseja, também é muito difícil você vender algo para alguém que deseja outra coisa. Então, por exemplo, eu posso estar vendendo suco e a pessoa querer suco. Então, eu chego na conclusão de que, opa, se ela está querendo suco, eu vendo suco, basta eu ajudar ela a entender que o meu suco é o melhor, certo? Só que aí você se esquece de uma coisa. A pessoa está querendo suco de laranja e você vende suco de limão. Aí você caiu no segundo ponto. Ó. Você tem um produto ou serviço que até poderia resolver o problema dessa pessoa que está com vontade de beber suco, só que você não tem o suco que ela quer. Ou seja, você não tem exatamente aquilo que ela deseja, e aí você vai precisar tentar convencê-la de consumir outro suco que ela não deseja. Pode acontecer esse convencimento? Sim. Só que concorda comigo que seria muito mais fácil se você tivesse o suco de laranja, que ela tanto queria, essa venda já estaria no papo. Só que você não tinha, ou você não tinha o produto, ou você não tinha o serviço, ou a configuração desse serviço não era aquela que a pessoa esperava. Então você precisa constantemente checar isso e validar que existem pessoas que desejam o seu produto ou serviço da maneira que ele é. Caso contrário, você precisa ir aprimorando. Isso aqui se faz aos poucos, tá, pessoal? Não é do nada que você vai ter o melhor produto do mundo. Bom, tendo isso em mente, qual outra coisa que a gente precisa focar aqui? É que você, para executar o que eu vou passar aqui, você precisa ter mapeado. Deixa eu beber uma água aqui. Você precisa ter mapeado e registrado todos os dados de venda e de atração de clientes no seu negócio. Ou seja, você precisa saber quantas pessoas estão chegando por meio do marketing, de qual campanha ou de qual ação de divulgação essas pessoas estão chegando. Dessas pessoas que estão chegando, quantas estão agendando uma reunião? E dessas que agendam reunião, quantas estão de fato convertendo e comprando? E elas estão comprando nesse mês ou elas levam um mês para tomar decisão? Muita gente não sabe que existe uma janela de conversão para cada produto. Ou seja, dependendo do seu produto ou serviço que você vende aí no seu negócio, as pessoas levam um tempo diferente para decidir. Sempre tem aquelas que decidem na hora, mas sempre também tem aquelas que vão levar um tempo determinado para decidir. E à medida que você consegue medir esse tempo que leva para elas decidirem, seu processo vai se tornando mais previsível. E é justamente em busca dessa previsibilidade que a gente tá quando eu digo para você que você precisa mapear e registrar todos os dados de todas as etapas de venda que o seu cliente passa no seu negócio, tá? Por quê? Porque senão você não sabe se o que a gente vai falar aqui tá dando certo ou errado, se o que eu vou te ensinar nesse vídeo aqui tá funcionando ou não. Por quê? Porque você não tem os dados. Você não tem como comparar com o mês anterior, por exemplo. Você não tem como comparar com o ano anterior. Né? Aí depende de desde quando você está metrificando esses dados, tá? Beleza. Tendo isso em mente também, né? E eu volto a dizer, você pode assistir o vídeo inteiro aqui, mas eu tô te passando a ordem de coisas que você tem que fazer. Então, primeiro, você precisa estar lá com um bom produto e um bom serviço. Depois, você precisa ter mapeado todos os dados e números desse processo de vendas. Bom, agora nós vamos entrar aqui de fato na parte prática, onde eu vou te explicar o que a gente deve fazer para que essa venda aumente, tá? A primeira coisa, pessoal, é que você vai precisar estruturar um processo de venda claro, com algumas etapas bem definidas. E você vai precisar decidir também quais ferramentas a gente vai usar nesse processo de vendas, tá? Ou para melhorar esse processo de vendas, tá? E antes de explicar essas questões aqui, quero fazer um parênteses para dizer que aqui na descrição
tem o link do nosso projeto Sociedade de Valor, tá? Lá no Sociedade de Valor, vocês têm acesso direto a mim para tirar dúvidas sobre o seu negócio no grupo do WhatsApp. Eu respondo todo mundo em áudio, tem uma comunidade que vai se formando ao longo do tempo ali de outros empreendedores também, tá? E além disso, a gente tem aulas ao vivo, às vezes semanalmente, às vezes mensalmente, sobre os assuntos específicos que estão gerando mais dúvidas ali nos nossos alunos, tá bom? Então, se você tiver interesse, clica no link da descrição aí e acessa o projeto Sociedade de Valor, tá? Bom, vamos lá. Então a gente precisa estruturar esse processo com etapas bem definidas e a gente precisa definir ferramentas para usar nesse processo, tá? O que vai determinar essas ferramentas e esses processos, pessoal? Tem um ponto aqui que talvez nem todo mundo vai concordar com isso que eu estou falando, mas essa aqui é a regra geral. Pode ter negócios que não são dessa forma? Podem, mas são poucos. A maioria vai seguir essa regra que eu vou citar aqui, tá? Produto mais barato, você pode usar ferramentas mais simples no seu processo de venda e você pode ter menos etapas, né? Menos etapas de vendas. Então, o seu processo de venda ele fica mais simples e mais rápido quando o produto tem um ticket mais barato, tá? O que é um ticket barato, Vitor? A gente está falando aí de algo até R$ 500, por exemplo, tá? Estou dando um chute aqui, pessoal. Se no seu nicho as pessoas vendem a R$ 50 o produto e você vende a 500, você não tem um produto barato, tá? Mas eu estou dando assim, no geral, produtos abaixo de R$ 500 ou serviços abaixo de R$ 500 são serviços considerados baratos, tá? Bom, então, por que se esse produto for, ou serviço for mais barato, a ferramenta precisa ser mais simples, pode ser mais simples, na verdade, e pode ter menos processos de venda? Simplesmente porque a tomada de decisão desse cliente que vai comprar um produto mais barato, ela é mais simples e é mais rápida. Por quê? Porque você está exigindo desse cliente menos valor financeiro. Logo, ele não precisa tomar tanto cuidado nessa decisão. Concorda? Que para ir ali na vendinha, na padaria, comprar uma paçoquinha de R$ 1, a gente não precisa pensar muito. Agora, para comprar um produto de 1.000, 2.000, 5.000, 15.000, para comprar um carro de R$ 50.000, a gente faz bastante conta, a gente pensa se a gente está fazendo a coisa certa. Então, produto mais barato permite que você use as ferramentas e menos processos, né? Quais são as ferramentas simples, por exemplo, Vitor? Por exemplo, uma ferramenta simples, você fazer uma venda direto dentro do WhatsApp. O cliente chega no WhatsApp, você tira a dúvida dele e já faz uma venda ali, né? Um produto barato, isso é possível. Ou então, você tem menos processos, por exemplo. Você faz um anúncio na internet, leva a pessoa direto para o WhatsApp e já vende no WhatsApp. Você só teve duas etapas desse processo de venda. A atração que captou ele na rede social levou para o WhatsApp e já vendeu. Duas etapas, né, ó, vou mostrar aqui, ó, duas etapas somente, né? Agora, se o produto for mais caro, você precisa de ferramentas mais sofisticadas e uma maior quantidade de processos. Então, se você tem um produto de 1.000, 2.000, 3.000 reais, ou um produto de 500, 800 reais, só que ele é mensal, a pessoa paga por mês, ela vai pensar muito antes de tomar essa decisão. Logo, você precisa munir essa pessoa de mais informações antes que ela tome essa decisão, porque senão ela vai tomar a decisão com informação faltando, né? E também, maior tem que ser a confiança dessa pessoa em você. Logo, você precisa passar mais tempo conversando com essa pessoa do que se você está vendendo um produto de R$ 500. Porque se você está vendendo um produto de 500, R$ 200, a pessoa não tem muito medo de perder aquele dinheiro, porque a maioria das pessoas, né, eu sei que isso não é a realidade para todo mundo, mas a maioria das pessoas consegue ganhar R$ 200 a R$ 500 com uma certa facilidade dentro de um mês ou dentro de um ano, né? Então, ela não vai ter tanto medo de você ser um golpista ou coisa desse tipo.
Mas se você está vendendo um produto, por exemplo, online de 2.000, 3.000, 5.000 reais, meu amigo, essa pessoa precisa conversar mais a fundo com você antes de tomar essa decisão. E justamente por isso você vai precisar de processos e ferramentas mais sofisticadas. Então, não vai bastar você fazer um anúncio e levar a pessoa para o WhatsApp e vender. Você vai ter que fazer um anúncio, levar esta pessoa para um site, explicar o seu produto ou serviço no site. Aí essa pessoa vai entrar em contato no WhatsApp. Você vai verificar se ela está qualificada, se ela tem poder aquisitivo, por exemplo, para comprar o seu serviço ou produto. Se ela tiver poder aquisitivo, ela está qualificada, né? Não só o poder aquisitivo qualifica, mas outras coisas também. Mas se ela tem capacidade e potencial para comprar o seu produto ou serviço, você vai levar ela para uma reunião presencial, ou para uma chamada, né, de telefone, ou para uma videochamada. E aí ali você vai explicar completamente o seu produto ou serviço e vai tentar fazer a venda para ela. Vê como nesse segundo caso aqui, o processo que eu detalhei é muito mais longo. Por quê? Porque a tomada de decisão é mais difícil por parte do cliente. Tá? E aí, essas ferramentas mais sofisticadas, elas podem ser, por exemplo, a videochamada, né, que você consegue gastar mais tempo olho no olho com a pessoa, uma reunião presencial, né, uma chamada de telefone ao invés de só usar o WhatsApp. Aí isso aqui vai depender do seu público. Tem gente que tem público que aceita melhor ligações, tem público que gosta de videochamada, tem público que se dá bem com atendimento no WhatsApp, depois videochamada. Aí vai do seu negócio e do seu público, tá? Bom, mas então uma vez que a gente entendeu isso e entendeu o que você precisa pensar aqui, né? Será que o meu produto, eu estou vendendo um produto caro, tentando usar ferramentas baratas e poucos processos de venda? Isso é um erro comum. Pessoas tentar vender produto de 5.000 reais direto no WhatsApp sem ter uma reunião para falar com o cliente, porque a pessoa tem medo de reunião, né? Então, assim, você precisa quebrar esses bloqueios, porque esta venda só vai acontecer se o processo for maior, tá? Se o processo for mais detalhado. Bom, e esses processos, ou seja, essas etapas que eu citei da venda, que em uma tem menos etapa e no outro tem mais etapa, essas etapas, esses processos é o que constitui o que a gente chama de funil de vendas. O que é o funil de vendas? Funil de vendas são processos hierárquicos, né, e cronológicos, ou seja, um processo acontece primeiro, depois o outro, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Então eles têm uma ordem determinada. O cliente passa em todos esses processos e no final uma parte dos clientes compra, a maior parte muitas vezes não compra, né? Isso é normal, inclusive, tá? Se você, poxa, estou fazendo reunião com 10 pessoas, Vitor, só estou vendendo para uma. Cara, você está dentro da média, tá? A média é 10, 15% sobre reuniões, por exemplo, né? Se o cliente for um cliente que não veio por indicação. Se ele veio por indicação, aí você converte até 50% dos clientes, né? Bom, então, se o funil é a ordem das etapas que o cliente vai passando, e cada etapa que ele passa, uma parte dos clientes se perdem, porque isso é natural. Então, eu faço o anúncio, trago o cliente para o site, no site uma parte dos clientes já não passam mais. Por quê? Porque ele já viu no site que o produto não é o que ele deseja, ele achou que era uma coisa, era outra. Algo desse tipo. Ou ele viu que o valor não é o que ele pode pagar. O cliente chegou no WhatsApp, uma parte dos clientes vão se perder novamente, né? Poxa, cliente chegou na videochamada, nem todo mundo na videochamada vai fechar. É aqueles 10, 15%, por exemplo, que eu comentei. Então, sabendo disso, a gente tem aqui o nosso funil. Presta atenção, se você digitar funil de vendas na internet, vai aparecer 1 milhão de vídeos de funil de venda. Cada um vai ter um nome de etapa diferente, mas é tudo a mesma coisa. Por quê? Porque quem bota o nome dessas etapas é você, né? Eu coloquei aqui os nomes das etapas genéricas que eu imagino que tenha dentro de um negócio. Mas, por exemplo, em alguns negócios meus tem mais de uma etapa.
Mito, perdão. Tem mais do que essas etapas aqui no processo de vendas, tá? Mas em geral são essas. Então, aqui você vai ter que criar o seu funil, tá? Em geral, o funil começa assim. Ignora por enquanto esses problemas que estão aqui do lado, porque depois a gente vai comentar isso, tá? Então, o funil começa com uma etapa de atração. Você tem que fazer alguma coisa para trazer clientes novos ou trazer mais clientes, chamar a atenção das pessoas para que elas olhem para o seu produto ou serviço. E, geralmente, nesta etapa, você tem uma grande quantidade de pessoas que veem o seu produto ou serviço através dessas ferramentas que você vai usar para atrair. Quais ferramentas? Marketing no geral, né? Anúncios, panfletos, etc. Eu já falei em outros vídeos aqui sobre estratégias de marketing, né? Inclusive tem um vídeo no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição também, tá? Bom, então a primeira etapa do funil geralmente é atrair pessoas, né, para conhecer seu produto ou serviço. A segunda etapa é engajar. O que é engajar, Vitor? Os nomes difíceis que o pessoal coloca, né? Engajar nada mais é do que se relacionar, explicar, conversar com esse cliente, criar uma relação. Por quê? Quando você faz um anúncio, não existe uma relação entre você e o cliente ainda. Ele só está vendo uma peça publicitária. Agora, quando, por exemplo, ele chega no seu site, né? Ele chega ali no seu site, ou ele cai no seu WhatsApp, por exemplo, aí começa um processo de relacionamento, começa uma relação comercial a acontecer. Por quê? Porque ele cai no seu site, ele começa a entender o seu produto, o seu site começa a explicar para ele como que funciona o produto ou o serviço, né? No WhatsApp é a mesma coisa, ele cai ali no atendimento, o atendente ele vai começar a perguntar algumas coisas para entender a necessidade desse cliente, mas ele também vai explicar como que o produto funciona, etc. Então está havendo uma conversa agora entre a sua empresa e aquela pessoa que acabou de conhecer a sua marca, por exemplo, né? Ok, percebe que da parte de atração para o engajamento já perde uma parte, porque tem gente que entra no site e já pula fora, né? Tem gente que cai no WhatsApp e não manda mensagem para você, ele só entra no WhatsApp, você paga lá o clique do anúncio, por exemplo, e depois ele não manda mensagem, né? Isso é muito comum, inclusive. Ok, dessas pessoas que eu comecei a conversar e criar um relacionamento, eu vou passar alguma delas para a etapa de venda, né? Então eu vou passar elas aqui para venda. Na venda é aquela parte onde ou a gente vai ligar, ou a gente vai fazer uma videochamada através do Google Meet, que eu coloquei aqui, por exemplo, né? Ou então, se for um produto barato, essa venda também poderia acontecer no WhatsApp. Ou seja, eu engajo no WhatsApp e vendo também no WhatsApp. Eu encurtei os processos, né? Bom, então nessa etapa da venda já chega menos gente. Por quê? Porque muita gente já é desqualificada no atendimento ou no site, né? Beleza. E você que quer saber como é que você vai aumentar a venda, calma que você vai entender, tá? O princípio é muito simples. E aí, depois da venda, tem uma outra etapa que muita gente não coloca isso aqui no funil de venda. Eu coloco porque eu tenho duas empresas que fazem vendas através da internet, né, captando clientes no Brasil todo, e eu sei que essa etapa existe. E aí ninguém te conta que essa etapa existe, porque senão fica chato, né? Depois que você vende para a pessoa, que ela fala assim na chamada, Vitor, tá fechado, meu irmão, vamos lá, vou comprar, pode fazer o contrato. Aí você faz o contrato e adivinha, ela não assina. Mas ela falou que ia fechar a videochamada, só que ela não assina, meu amigo. Ou ela assina e não paga, né? Fica enrolando para pagar ali. Isso acontece. Então existe mais uma etapa aqui, que é agora que você pegou o sim da pessoa e vendeu, você precisa receber esse dinheiro. Essa etapa é a mais importante, inclusive. Você precisa fazer com que a venda se converta em dinheiro, né? Bom, e aí, aqui é que entra o pulo do gato agora para você aumentar as suas vendas, tá?
Você tem que se perguntar em qual etapa do funil está o gargalo da sua venda. O que é o gargalo? O gargalo é o problema. Em qual dessas etapas que eu comentei você identifica que o seu problema está? Vitor, como que eu faço para identificar? Vamos voltar lá no começo da aula. Antes de melhorar a sua venda, você precisa ter mapeado e registrado todos os dados de venda e de atração de clientes do seu negócio. Por quê? Senão você não sabe qual dessas etapas é que está ruim. Você não vai saber identificar onde é que está o problema. Então, volto a reafirmar que é importante você ter o controle dos dados. Uma vez que você identificou em qual dessas etapas está o problema, aí vem a frase final dessa aula, mas eu ainda vou te explicar como resolver os problemas. É isso que vai aumentar a venda. Se você resolver o gargalo, ou seja, o problema, a venda aumenta. Ou seja, se o problema está na atração e eu resolvo o problema, a venda aumenta. Se o problema está no engajamento e eu resolvo o problema, a venda aumenta. Se o problema está na venda propriamente dita e eu resolvo o problema, a venda aumenta. Se o problema está no recebimento, as pessoas não estão querendo pagar depois que assinam, ou estão enrolando demais, e eu resolvo o problema do recebimento, a venda aumenta. Né? Por quê? Porque antes de receber a venda não aconteceu. Essa aqui é a verdade, tá? Ah, a pessoa assinou o contrato, pagou? Não, então não aconteceu a venda. Né? Bom, vamos lá agora então para como é que você vai fazer essa venda aumentar. Se o problema estiver no processo 1, que é atrair clientes, ele é um problema de quantidade. Presta atenção nos termos aqui, porque eu não vou te explicar a coisa que você precisa fazer para solucionar cada problema, porque cada problema específico em cada negócio vai ter uma solução diferente. Só que o termo que eu vou usar vai desbloquear na sua cabeça o que você tem que fazer para poder solucionar esse problema aí, tá? Então, ó, presta atenção nos termos. Problema de atração é problema de quantidade, tá? Se você não está atraindo pessoas, o que você precisa. Se você notou que o seu problema está aqui, é porque você precisa aumentar o volume de pessoas atraídas, tá? Então é um problema de número, é um problema de quantidade. Você tem que resolver na base da quantidade aqui em cima. Bom, e é meio óbvio, né? Porque é a parte de cima do funil. Quanto mais você põe, mais vai chegar lá embaixo. Então, resolva o problema da quantidade, melhorando a qualidade dos seus anúncios, melhorando o público para quem ele é mostrado, né? Ou melhorando a qualidade das suas ações de marketing, mesmo que não seja anúncios online. Você precisa fazer isso aqui, melhorar o volume, tá? Problema de atração é problema de volume, é problema de quantidade. Você precisa ver o que está matando essa quantidade. Às vezes é só dinheiro, você está pondo menos dinheiro do que precisa pôr, né? Vitor, não tem dinheiro. Vai ter que pensar como que você faz para arrumar esse dinheiro e se compensa arrumar esse dinheiro com um terceiro, por exemplo. Beleza. Vitor, pô, na moral, que aula que a gente tá dando aqui, hein, pessoal? Isso aqui é coisa que você não vê em curso pago da internet, esses cursos que o pessoal vende aí, né? Bom, segunda coisa então, e se o meu problema, Vitor, estiver no engajamento, no relacionamento? Eu chamo a atenção do cliente, só que eu não consigo começar uma conversa direito com ele. Ele não permite que eu converse, que eu engaje com ele. Então, provavelmente você está com um problema de informação ou problema de produto. Por quê? Porque se você não está conseguindo que esse cliente permita que você comece uma conversa com ele, é porque provavelmente, por exemplo, no seu site ou no WhatsApp, não estão passando as informações que o cliente queria ter para entrar em contato. Porque, pasme você, o cliente ele quer saber muitas coisas antes de entrar em contato com a sua empresa. Por quê? Porque ele não quer correr o risco de ter você perseguindo ele no WhatsApp antes dele entender se de fato é com você que ele precisa falar. Se de fato é a sua empresa que vai resolver o problema dele. Então, o cliente ele toma decisão pela sua empresa muitas vezes antes de entrar em contato.
E aí você precisa garantir que as informações estão sendo passadas e de que essas informações são as informações corretas, tá? Para que esse cliente entenda de fato como o produto ou serviço funciona e consiga entender que aquilo é para ele. Ou então você está com um problema de produto. Você passou as informações, mas o seu cliente queria o suco de laranja e você passou as informações do suco de limão. Então é o problema do produto de novo. Por que que o produto impede você de criar um relacionamento com o seu cliente? Porque se ele ver que você não vende o que ele quer, ele não vai nem se aproximar de você. Ele não vai nem clicar no botão de falar com você no WhatsApp, tá? Então, engajamento geralmente é problema de informação ou produto. Beleza. E a venda? Quando, Vitor, eu atraio várias pessoas, um monte de gente me chama no WhatsApp, mas na hora de vender não está saindo a venda na videochamada, na reunião ou no próprio WhatsApp. Então, problema de venda é problema de produto ou problema de valores ou problema de público. Aí aqui você vê, quanto mais vai afunilando, mais vai aumentando o tamanho dos problemas aqui, né? Então, se o problema está aqui na hora da venda, ou você está com o produto errado de novo, né? O cliente, você falou no site que vendia suco, mas não falou qual. O cliente entrou em contato querendo suco de laranja, você vende o suco de limão. Não vai acontecer a venda na hora da venda. Por quê? Porque no site você deixou aberto que você vendia sucos. E a hora que ele chegou na venda, você não tem o suco que ele quer. Então, problema de produto. De novo, você precisa melhorar e aprimorar o seu produto ou serviço. Muitos casos isso acontece, viu, pessoal? Parece uma coisa absurda o que eu estou falando, porque eu estou dando um exemplo simples de suco de laranja e suco de limão. Só que esse problema de não ter o produto adequado, cara, eu tenho uma agência de marketing. Eu vejo isso acontecendo todo dia em alguns clientes lá da agência, a gente tem que ficar falando pro cliente, ó, seu produto não está adequado, cara. Sua oferta está fora do padrão do que o pessoal está buscando, etc, né? Ou então é um problema de valores. O seu valor está demasiadamente diferente do mercado e o cliente não conseguiu entender por que que vale isso. O problema não é o preço. O problema é que o cliente não entendeu por que que esse preço está tão mais caro, né? O fulano da esquina vende suco de laranja a R$ 5. E você vende o mesmo suco de laranja, do mesmo tamanho, no mesmo copo, com o mesmo canudo, a R$ 15. E vocês compram a laranja do mesmo lugar. Por que que o seu produto é mais caro, né? Não, Vitor, porque a minha marca é mais sofisticada, etc. Cara, se você tem um pequeno ou médio negócio, para de pensar nesse negócio, tá? Para de pensar que a sua marca vai fazer o produto valer mais, etc. Você que é pequeno e médio, você precisa vender. Você ainda não vai sentir o efeito branding, o efeito marca no seu produto ou serviço. Na maioria dos casos, tá? Não estou dizendo que você não precisa fazer branding, você não precisa investir em marca, você precisa. Só que não é isto que está afetando o seu resultado ainda. Porque você é um cliente, é uma pessoa de pequeno ou médio porte, uma empresa de pequeno ou médio porte, tá? Bom, então você tem que olhar os seus valores, né? E se os seus valores estão compatíveis, as pessoas estão realmente sentindo que o seu produto ou serviço vale aquilo. Por exemplo, lá na agência a gente vende muito serviço de site também, além do serviço de performance, de tráfego pago, etc, né? Beleza. Muitas vezes a gente vende sites um pouco acima do preço do mercado. Mas é porque quando a pessoa vê os nossos sites, eu não preciso nem falar para ela que vale mais. O próprio produto que a gente entrega escancara que o site é mais valioso, pela qualidade visual, né, de conteúdo do site, o atendimento que a gente dá para o cliente, né? Então, o valor pode estar sendo um impeditivo que a pessoa não está entendendo por que que custa aquilo
ou tá tão fora do patamar que aquela pessoa nem considerava pagar aquilo por aquele produto, né? Aí muita gente foge desse problema aqui, tá? Principalmente na internet. O pessoal não fala que pode existir um problema no preço do seu produto ou serviço. Gente, se você conversar com qualquer empresário do mundo real, ele vai falar: sim, o preço é um elemento que interfere na venda, tá? O preço interfere na venda, gente. Ah, mas eu posso cobrar mais? Pode, mas você tem que usar ferramentas que permitam isso, tá? Se você tentar vender, por exemplo, commodities a preços muito diferentes, ninguém vai comprar de você, tá? Por quê? Porque o que regula o preço, em última instância, é o mercado, tá? O que regula o preço, em última instância, é o mercado. Ah, Vitor, mas a Louis Vuitton consegue cobrar um valor absurdo, nananana. Sim, mas é a Louis Vuitton. Quantas Louis Vuitton existem no mundo? Pois é. Não dá para nascer uma outra Louis Vuitton, porque já tem uma, meu amigo, tá? Então você vai tentar brigar nessa, você vai tentar brigar nessa briga de foice aí dos gigantes. Pô, explora outros mercados, né? Beleza. Só que o problema da venda também pode estar no público. Seguinte, se eu atraio um público errado, levo para um site onde eu não dou informações claras que filtrem esse público, essa galera vem passando, ó. Eu não filtrei eles, eles vêm passando. Vem passando no funil. Já atraí errado, chegou no site, eu não filtrei, eles continuam achando que é para eles o produto. Aí chega na hora da venda, eles descobrem que o valor do meu produto ou serviço é o equivalente a um ano de trabalho deles. Como é que essa pessoa vai pagar esse produto ou serviço? Só que tem um problema, isso é culpa sua. Por que é culpa sua? Porque você atraiu ela e não se ligou que você tinha que filtrar essa pessoa. Ela caiu no seu site, você não deu a informação que filtrava ela. Depois ela caiu no seu atendimento, você deixou ela passar, aí ela caiu na reunião de vendas. E agora você está reclamando que não vende, porque a pessoa ganha 2.000, 3.000 reais por mês e você está querendo vender um produto de 30 mil. Você entende isso? Você precisa controlar todas as etapas desse processo para que a venda ocorra bem. Beleza. Depois que eu vendi, eu tenho que receber. Problema de recebimento, gente, é problema ou de agilidade, ou de facilidade, ou de opções. Eu vou botar aqui, ó. Quantidade de opções, tá? Então, quantidade de opções pode ser um problema também. O que é o problema de agilidade? Você fez a venda, a pessoa deu o sim, e você demorou uma semana para mandar o contrato para ela. Pode esquecer. Metade já não vai mais comprar de você. Tem que ser no mesmo dia ou no próximo dia, no máximo, tá? Principalmente se você tiver um produto de alto valor e, poxa, a pessoa demorou muito para tomar essa decisão, você precisa garantir que ela continue decidida e assine e continue para o processo rápido. Por quê? Porque se ela for para casa, dormir e no outro dia levantar e comentar com a esposa, meu amor, comprei um serviço de 30 mil reais. A esposa vai falar, como assim você comprou um serviço de 30 mil reais, amor? A gente não tinha combinado de comprar aquela bolsa da Louis Vuitton para mim. E aí, sabe o que esse exemplo? As mulheres vão matar aí no comentário. Pode esculachar aí no comentário, pessoal. Né, esse exemplo aqui é merecidamente ridículo. Mas beleza, hipoteticamente, gente, né? O bom é que quem assiste esse canal aqui não é gente chata. Beleza. A mulher falou, ah, eu queria a bolsa de 30 mil e você tá comprando um serviço de 30 mil? Aí esse cara vai falar, bicho, quer saber? Eu vou evitar esse problema, meu amigo, porque eu conheço minha mulher. Ela vai ficar muito brava. E no outro dia, sabe o que ele vai fazer? Ele nunca mais vai te responder no WhatsApp. Não, Vitor, mas ele me deu a palavra dele. O problema é seu, meu amigo. Você não mandou o contrato, ele não assinou, você não recebeu rápido. Você deu brecha pro acaso, né? Bom, então seja rápido. Depois que o sim acontecer na venda, agilize o processo o máximo que der. Claro,
Dependendo do produto, dependendo do serviço, vai ter tempos diferentes para esse processo aqui. Só que você tem que fazer o mais rápido possível, cara. Segundo ponto, porque senão a gente fala que a venda esfria, né? A gente tem esse termo lá na agência, né? A venda esfriou. É porque demorou muito para acontecer os processos. O cara foi viajar e torrar o dinheiro nas Ilhas Maldivas. Bom, também pode ser um problema de facilidade. O que é um problema de facilidade? O cliente te deu sim na chamada, mas na hora de fazer o pagamento, você não facilitou para ele. Ou seja, ele queria pagar no cartão, você não aceita cartão. Ele queria pagar no boleto, você só aceita Pix. Ele quer a nota fiscal, você não emite nota fiscal. Meu irmão, você mesmo que está inviabilizando essa venda. O cliente está querendo te dar dinheiro e você está negando o dinheiro dele porque você não aceita cartão, porque você não recebe no boleto, porque você só recebe no Pix, porque nota fiscal não sei o quê. Cara, faça o que for necessário dentro da lei para conseguir realizar essa venda, né? E o que for também possível dentro da margem de lucro que o seu negócio permite. Então, ofereça, cara, pagamento no cartão, né? Ofereça facilidade de pagamento, formas de pagamento que facilite o seu cliente comprar. Porque muitas vezes o que está te impedindo o cliente de comprar é, por exemplo, você força um pagamento à vista, né? E aí, para parcelar em 12 vezes, os juros é muito alto e você não concede nem 4 vezes, 6 vezes sem juros. Então, isso aqui é falta de facilidade. Tá? Vitor, mas se eu conceder sem juros, eu vou perder mais de lucro, não sei o quê. Cara, faz suas contas, embute os juros. Aprende, gente, embute os juros lá e bota em 6 vezes sem juros, tá? Às vezes o que o cliente quer ver é só a palavra sem juros, tá bom? Ficou a dica aí, né? Quem entendeu, entendeu. Bom, inclusive é isso que os e-commerce fazem, viu? Você entra lá no Mercado Livre, está em 10 vezes sem juros. O juros já está embutido no preço, gente. Não existe sem juros, tá? Enfim, as pessoas gostam, né? Gostam de se iludir, essa que é a verdade. E também pode ser problema da quantidade de opções, ou seja, você só tem uma forma dele pagar. Isso é uma barreira muito grande. Porque se você só recebe à vista e o cliente não tem o dinheiro à vista para pagar, o que vai acontecer? Ele não vai comprar. Se ele não vai comprar, era melhor você ter vendido no cartão e às vezes assumido um pouquinho de juros ou repassado todos os juros para o cliente mesmo. Lá na agência, às vezes a gente repassa todos os juros, né? Dependendo do produto e do serviço que a gente está vendendo. Então, só que é o seguinte, você só tinha uma opção para o cliente. Aí ele não tinha como fazer naquela opção, acabou a venda. Ou seja, você precisa ter mais de uma carta na manga para receber o dinheiro do cliente, tá? Se você, se você só tiver um jeito de receber, você vai cair do cavalo muitas vezes, meu amigo, tá? Volto a dizer, o pessoal na internet fala, não, você tem que cobrar à vista, e não sei o que e tal, não assume nem um pouco de juros, joga tudo pro cliente. Ó, o mundo real tá chamando vocês, né? Bom, aqui no canal nem sempre vão ter notícias boas, viu? Aqui é a realidade nua e crua. Pessoal, resumindo, se vocês identificarem em qual etapa está o problema e executar a resolução desses problemas que eu mostrei aqui, vocês vão aumentar a venda de vocês naturalmente. Vitor, e se o meu processo não tem problema nenhum? Tá tudo redondinho, só que eu estou vendendo pouco. Problema de quantidade, você precisa aumentar mais a quantidade. Ou você precisa refinar ainda mais esses processos, né? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero reforçar que o link do projeto Sociedade de Valor está aqui na descrição. Clica lá, cara, lá a gente consegue ter um contato muito mais de perto. Eu respondo todo mundo em áudio ali nos grupos. E a gente tem aulas ao vivo aí rotineiramente, tá bom? Um abraço, pessoal. Eu quero que você se inscreva no canal, se isso aqui agregou para você. E deixa o seu like aí também, tá? Um abraço, até a próxima aula.